A queda de Larry Wilkels se tornou uma das histórias mais angustiantes no fitness. Depois de anos lutando contra abuso de substâncias e empurrando seu corpo ao limite perseguindo recordes de levantamento de peso, o colapso de seu casamento o empurrou ainda mais para o caos. Em 15 de maio de 2026, um clipe de transmissão ao vivo surgiu online. Larry Wilkels estava sentado com o corner do UFC Brad Tate durante uma transmissão IRL no Kick. Quando Tate lhe fez uma pergunta simples, onde estava sua esposa? Larry Wilkels então anunciou que ele e sua esposa Igila da Kowak, também conhecida como Sheila, se separaram, alegando que se afastaram um do outro. Ele disse que ainda estava feliz em cuidar dela e conseguiria algo legal para garantir que ela estivesse bem. Este era um homem que apenas alguns meses antes havia se gabado publicamente de não ter feito Sheila assinar um acordo pré-nupcial. Ele havia revelado que se separou de sua supermodelo esposa, mas ainda paga suas contas depois de casado por 2 anos, e ele havia se gabado anteriormente sobre não ter feito ela assinar um acordo pré-nup porque confiava plenamente nela. Larry Williams nasceu em Manhattan e passou seus primeiros anos em Bedford-Stuyvesant antes de se mudar com sua mãe para Yonkers. Em 2000, a família se mudou para o Bronx. Seu pai saiu quando Larry tinha apenas 1 ano de idade e o menino teve que viver com sua avó depois que sua mãe teve um confronto físico com seu namorado quando o menino tinha 6 anos. Dos 7 aos 12 anos, ele ficou pulando entre casas depois que sua mãe perdeu a custódia dele. No início ele vivia com sua avó, mas eventualmente ele foi julgado em tempo integral em um sistema de estranhos o acolhendo e depois o expulsando. Não havia estabilidade. Não havia rede de segurança. Larry cresceu em bairros pobres de Nova York, passou tempo em casas de acolhimento e se tornou familiarizado com fome e pobreza desde cedo. Ele frequentemente enfrentava situações perigosas como caminhar por becos escuros e bairros perigosos para chegar à escola. Quando Larry tinha 12 anos, ele tomou uma decisão. Ele tomou a iniciativa de sair da cidade para estar com sua mãe na ilha caribenha francesa de Saint Martin, onde ele encontrou sua nova casa bem na praia pelos próximos anos. Mas o paraíso não era. Ele era muito pobre para frequentar uma escola de inglês. Então, em vez disso, ele passava seus dias levantando pesos usando uma configuração improvisada que consistia em uma vassoura e blocos de concreto em cada extremidade. Ele lutou contra tédio e bullying. Ele sofria bullying de outras crianças em East Martin. Embora Larry e sua mãe fossem pobres, ele era de Nova York, e as outras crianças pensavam que ele tinha muito dinheiro e odiavam isso. Então, o que ele fez? Larry começou a treinar e ficar mais forte, em parte para evitar que outros o incomodassem. Com a ajuda de sua mãe, ele construiu um conjunto básico de pesos consistindo de 2 blocos de concreto de 40 libras e uma vassoura. E com esse conjunto de pesos, ele foi capaz de fazer exercícios mais complexos, como rosca direta e desenvolvimento militar. Essa vassoura e esses blocos de concreto parece um filme, mas era real. Uma criança em uma ilha sem nada, escolhendo levantar rochas em vez de se afogar. Ele tinha 14 anos quando começou a treinar. E isso mudou tudo. Quando ele tinha 15 anos, ele e sua mãe se mudaram de volta para Nova York, onde ele entrou em uma academia. Aos 16 anos, Larry Wilkels era mais forte do que a maioria dos homens em sua academia e então começou a treinar sob John Gaglione, um treinador de Long Island, Nova York, que era um ex-lutador e costumava treinar lutadores de divisão 1 e levantadores de peso competitivos. Gaglione transformou completamente os levantamentos de Larry. Quando Larry tinha 18 anos, ele participou de seu primeiro concurso de levantamento de peso em novembro de 2013, vencendo o primeiro lugar na categoria de peso de 275 libras. 4 anos depois, o mundo conheceria seu nome. Em novembro de 2017, quando tinha 22 anos, ele estabeleceu um recorde mundial depois de levantar libras na categoria de peso de 275 libras. Uma criança de acolhimento no Bronx que não podia pagar a escola havia se tornado um dos seres humanos mais fortes vivos. E ele estava apenas começando. Para entender a tragédia de Larry Wilkels, você tem que entender a coisa sobre a qual ele foi mais honesto e a coisa que supostamente lhe custou mais: esteroides. Williams começou a tomar esteroides como adolescente, inicialmente com a intenção de usá-los para substituir drogas e álcool, substituindo um vício por outro. Ele afirmou abertamente que começou seu primeiro ciclo aos 17 anos de idade, e a razão por trás dessa primeira picada é quase insuportavelmente lógica para um adolescente de seu background. Ele conheceu um amigo mais velho e o viu como uma figura de pai. Este amigo trabalhou como segurança em casas noturnas e levou Larry por um caminho ruim de álcool e drogas. E uma das drogas que Larry experimentou foi esteroides. Ele era uma criança sem pai procurando orientação. Ele a encontrou em um homem que o mostrou casas noturnas, substâncias e eventualmente drogas para melhorar o desempenho. Neste ponto de sua vida, Larry percebeu que era muito bom em levantar pesos. E devido à sua infância complicada, ele não havia conseguido se destacar em outras coisas, nem se saiu bem academicamente. O levantamento era a única coisa em que ele era excepcional. Esteroides tornaram aquela única coisa ainda mais poderosa. E não foi um mergulho casual.
No início, ele adotou a abordagem de quanto mais melhor. Ele estava tomando até 1.200 mg de testosterona. E seu regime em um momento incluía Pro-Hormonius, Trembolona, Dianabol e um clone de Superdrol. Tudo no mesmo ciclo de 16 semanas. O coquetel era impressionante para um corpo que ainda estava em desenvolvimento. E os efeitos foram imediatos. Tanto os ganhos quanto o dano. Ele experimentou vários efeitos colaterais graves, incluindo câimbras musculares severas, depressão, letargia, perda de apetite e libido baixa. Dizendo que seu corpo decidiu lutar de volta devido ao seu uso excessivo. Seu uso de PEDs gerou preocupações com a saúde, incluindo problemas nas enzimas hepáticas e problemas com a produção de testosterona. A ironia cruel da jornada de esteroides de Larry Wheels é que ela simultaneamente construiu sua carreira e sabotou seu corpo. Cada recorde mundial, cada vídeo viral dele pressionando o peso que fez homens adultos respirar fundo, tudo isso veio anexado a uma aba farmacêutica que seus órgãos estavam pagando silenciosamente. Ele se tornou conhecido por levantamentos de terra impressionantes, totais de levantamento de peso de nível de elite, massa muscular do tamanho do fisiculturismo e um grande segmento online. Mas com o tempo, outra parte de sua história ganhou tanta atenção. Sua abertura sobre o uso de esteroides anabólicos, os riscos à saúde que vieram com isso, e seu eventual movimento em direção à TRT. Por uma década, o padrão se repetiu. Usar, ganhar, machucar, prometer parar, usar novamente. Williams tentou sair ou reduzir seu uso de esteroides várias vezes em sua carreira, buscando usar o mínimo em vários pontos enquanto levantava peso. Em 2022, ele anunciou sua decisão de parar de usar esteroides anabólicos, o que significaria perder uma quantidade significativa de força. E desta vez, parecia haver uma razão real além da saúde. Ele tinha alguém para ser saudável. Ele havia feito um anúncio ousado de que tinha parado de usar esteroides, e a decisão foi impulsionada por um desejo de priorizar sua saúde, nutrir um casamento feliz com sua esposa e focar mais em seus empreendimentos comerciais, particularmente PR e sua academia. Mas depois veio a recaída. 3 meses depois, Larry se viu recaindo e embarcando em um ciclo completo de esteroides novamente, confessando que enfrentou vários desafios com sua empresa PR que o levaram ao pânico, tomando a decisão de buscar fisiculturismo em uma tentativa de trazer mais atenção ao que estava fazendo e, por sua vez, ajudar sua marca. O medo de perder relevância o puxou de volta. Refletindo sobre sua jornada, Larry reconheceu que sua motivação para o fisiculturismo não era enraizada na paixão, mas no medo de perder sua identidade, dizendo: "É eu tendo medo de não ser mais Larry Wilt e agora ser Larry Williams e focar no marketing minha marca e meus produtos." Essa confissão é devastadora. O homem por trás da persona estava aterrorizado em ser comum, aterrorizado de que sem os levantamentos sobre-humanos, sem o espetáculo, Larry Williams do Bronx seria novamente invisível. Então, ele voltou, e seu corpo continuou pagando o preço. Williams mais tarde parou esteroides e começou terapia de reposição de testosterona, já que seu corpo não podia mais produzir testosterona naturalmente. Deixe isso assentar por um momento. Um homem no final dos 20 anos cujo sistema endócrino era tão danificado que não podia mais desempenhar uma de suas funções mais fundamentais. Ele afirmou que era tudo claro como o dia depois de 10 anos de experiência usando esteroides e no momento ele estava tomando nada mais que TRT, que o colocava na faixa normal alta de um homem saudável natural. Mas qualquer dano que ele possa ter causado dos 10 anos de abuso permanecia em questão. Em uma conversa ao vivo sobre ter filhos, Larry compartilhou que seu uso pesado anterior de drogas para melhorar o desempenho havia afetado sua fertilidade. O homem mais forte da sala não podia fazer uma das coisas mais básicas que um corpo humano faz. Os esteroides lhe deram recordes. Eles tiraram sua capacidade de ter filhos naturalmente. Em 2024, Williams anunciou que estava se aposentando do fisiculturismo competitivo devido a recaídas em esteroides anabólicos, citando preocupações com sua saúde mental e física, e anunciou que não buscaria mais um cartão profissional. Parecia final. Parecia sábio. Então, em 2025, logo após anunciar inicialmente sua aposentadoria, ele anunciou que estava retornando ao fisiculturismo competitivo e ganhou seu cartão profissional na competição amadora de 2025 Moscow County Seriland. O ciclo, não apenas o ciclo de esteroides, mas o ciclo de sair e retornar, de escolher a persona sobre a pessoa, nunca realmente parou. A vida pessoal de Larry Wheels foi tão turbulenta quanto sua carreira. E o padrão que emerge quando você coloca os relacionamentos de ponta a ponta pinta um retrato de um homem que desesperadamente deseja conexão, mas continua detonando as pontes que constrói. Seu primeiro relacionamento público foi com Chelsea King, uma colega fisiculturista. Chelsea King lançou um vídeo detalhando as razões por trás do término dela e de Larry Wiggles. Os dois haviam estado juntos por 5 anos e eram um casal fundamental na comunidade de levantamento de peso e fitness. O que King alegou não era trivial. Sua ex-namorada Chelsea King se abriu com acusações contra ele, expressando em um vídeo postado no YouTube que seu relacionamento de 5 anos terminou por causa de abuso físico e mental. Ela afirmou que havia muitas razões pelas quais não deram certo.
reduzindo-as a traição e infidelidade e abuso. Abuso em todas as frentes, que ela disse demorou muito tempo e ajuda profissional para ela até reconhecer. Ao se mudarem para lá em 2016, ela disse que as coisas escalaram muito e ela tocou clipes de voz de discussões sobre traição. Nos clipes, você pode ouvir Kim gritando para Will sair dela e ela continuou explicando que ela golpeou com seus punhos. Larry respondeu. Ele disse em um vídeo que as acusações feitas contra ele simplesmente não eram verdadeiras, que honestamente gostaria de deixar passar, mas que essas eram acusações sérias que mereciam uma resposta séria, e ele admitiu que se engajou em algumas discussões como King mencionou. Ele disse que a polícia examinou as gravações de áudio de sua discussão. No entanto, nenhuma evidência de abuso foi encontrada e nenhuma acusação foi feita. Depois de King, Larry passou para Nicole Drinkwater. Então, eventualmente, ele conheceu a mulher que se tornaria sua esposa. Larry e Sheila, uma colega influenciadora de fitness, se conheceram online em 2022 e se casaram em 2024. Eles se casaram em 20 de fevereiro de 2024, em uma cerimônia ao ar livre íntima com Larry orgulhosamente anunciando seu casamento para seus seguidores escrevendo: "Acabei de me casar", apresentando Sheila Williams e compartilhando fotos do casamento. O casamento parecia representar tudo o que Larry havia estado procurando: estabilidade, parceria, uma razão para se limpar. Ele compartilhou que Sheila havia sido tolerante quando se tratava de seus problemas de dependência e havia ficado ao seu lado enquanto ele tentava se recuperar, chamando a si mesmos de equipe. Mas as rachaduras eram sempre visíveis para aqueles que observavam de perto. O relacionamento do casal se desenrolou quase inteiramente em transmissões ao vivo, com cada momento desconfortável cortado e redistribuído através de TikTok, X e YouTube. Sheila provocou controvérsia em fevereiro de 2026 quando admitiu que não teria iniciado um relacionamento com Larry se ele não fosse rico, afirmando que dinheiro era inicialmente um fator significativo em namorá-lo, embora afirmasse que ficaria com ele agora mesmo se ele perdesse tudo. E em outro momento que virou viral, o relacionamento ficou mais complicado quando a afeição de Sheila por outros homens na frente de Larry foi confrontada. Em um stream, ela descreveu sua amizade próxima com o ex-peso pesado do UFC Rampage Jackson. E quando Larry perguntou, "Você é?", em resposta a ela tocando seu cabelo perto de Jackson, a tensão era palpável. Então, em fevereiro de 2026, as coisas escalaram ainda mais. Um streamer chamado Dean the Great, cujo nome verdadeiro é Nuruddin, tentou flertar com Sheila na frente de todos, até perguntando se podia abraçá-la. E apesar dos avisos de Rampage Jackson, ele continuou se aproximando dela, levando Larry Williams a bofetear ele na câmera. E através de tudo, as conversas sobre o acordo pré-nup continuavam surgindo. Quando um colega streamer disse que o acordo pré-nup coloca uma hora escura no casamento, Larry respondeu que não apoia acordos pré-nup e afirmou que trazer acordos pré-nup supostamente significa que ele não confia em sua esposa. Ele observou que fazê-la assinar um acordo pré-nup significaria que ele estava pensando que seu casamento eventualmente falharia ou teria uma data de vencimento. A internet o implorou para se proteger. Ele não ouviria. No início de 2026, cada aspecto da vida de Larry Williams havia se tornado conteúdo. Seu casamento, sua dependência, seu treinamento, suas discussões, os comentários de sua esposa sobre outros homens, sua fertilidade, tudo isso vivia em streams do Kik e clipes do TikTok circulados sem contexto, dissecados sem piedade. E então, mais acusações surgiram. O criador de conteúdo John Bravo Filmes lançou o que ele chamou de The Larry Files, uma coleção de mensagens e depoimentos detalhando um padrão de comportamento manipulador abrangendo múltiplos relacionamentos com homens e mulheres. E Williams já estava sob escrutínio por supostamente tomar 50 mil de um amigo para um pagamento de entrada de casa e nunca reembolsar os fundos. De acordo com Bravo, ele havia estado em contato com múltiplas mulheres do passado de Wills que compartilharam extensa documentação de seus relacionamentos, afirmando que suas vidas são profundamente afetadas pelo que ele fez com elas até hoje, e mencionando uma mulher que não quer nem namorado novamente e não consegue ter intimidade desde Larry. Bravo sugeriu que o uso precoce de pads de Wills como adolescente pode ter contribuído para esses padrões comportamentais, observando que começar tais compostos aos 16 anos pode afetar significativamente o desenvolvimento do cérebro e comportamento. Se você aceita isso como uma explicação ou não, o tempo era devastador. Este era fevereiro de 2026, o mesmo mês que Larry estava publicamente defendendo seu casamento em transmissões ao vivo. O barulho ao redor do casamento cresceu ensurdecedor. Espectadores apontaram para interações que descreveram como tensas e pouco saudáveis em gravações de transmissão ao vivo, alimentando especulação sobre o casamento do casal e provocando uma onda de comentários nas redes sociais. As pessoas estavam dizendo a Larry para conseguir um acordo pré-nup. As pessoas estavam dizendo a ele que sua esposa estava o usando. As pessoas estavam dizendo a ele para se divorciar dela. E Larry continuava sorrindo na câmera, continuava dizendo que era uma equipe, continuava insistindo que tudo estava bem. Enquanto isso, a questão do esteroide pairava acima como uma nuvem que não se quebraria. Suas fotos antes e depois contaram uma história maior do que mudanças faciais ou composição corporal.
elas refletiram a realidade de empurrar o desempenho longe demais e depois decidir mudar de rumo. Seu movimento do uso pesado de esteroides para TRT era sobre mais do que estética. Era sobre recuperação, longevidade e reconstrução da saúde depois de anos de extremos. As lesões também continuavam se acumulando. Ao se preparar para o concurso de 2022 Middle East Strongest Man, ele puxou as costas durante uma sessão de levantamento terra. O atleta sofreu inúmeras lesões durante sua carreira. Em 2019, Wills feriu seu tornozelo ao agachar e então rasgou seu bíceps no mês de abril seguinte. O bíceps rasgado sozinho teria encerrado muitas carreiras. Para Larry, era apenas outra linha em um crescente livro de razão de dívida física. E até seu retorno ao fisiculturismo, que supostamente sinalizava triunfo, veio com um asterisco peculiar. Depois de ganhar seu cartão profissional no 2025 Muscle Contest Thailand, ele imediatamente entrou na porção profissional da mesma competição, o IFBB Muscle Contest Women Pro, onde ele terminou em 10º lugar de 12 competidores. Ele tinha o cartão. Ele era um profissional, mas o corpo que tinha passado por uma década de guerra química não era mais o corpo que uma vez estabeleceu recordes mundiais. Williams recebeu críticas de algumas vozes na comunidade do fisiculturismo com o competidor Vitor Martínez, argumentando que ele estava procurando simpatia enquanto continuava abusando de esteroides para ganhar uma vantagem competitiva. A narrativa estava se dividindo em duas. De um lado, Larry o lutador, a criança do Bronx que nunca desistiu. Do outro, Larry o ciclo, sempre recaindo, sempre retornando, sempre prometendo mudança que nunca ficou. O peso de tudo, o casamento público, a controvérsia pré-nup, as acusações, as recaídas de esteroides, as lesões, o drama de streaming estava se construindo para algo e quando se quebrou ao vivo na câmera porque é aí que toda a vida de Larry Wilkes existia. Naquele stream de 15 de maio, quando Brad Tati perguntou a Larry por que Sheila não estava lá, Larry não piscou, não hesitou, não se esquivou. Ele apenas disse isso. Nos separamos, disse Wilkes. Apenas crescemos separados. É isso. Duas palavras que carregavam o peso de 2 anos de casamento, 5 anos de relacionamento e uma vida toda procurando permanência. Ele explicou, estamos separados, mas vou ter que cuidar dela. Vou pegar algo legal para ela. Vou garantir que ela esteja bem. Tati tentou aliviar o clima. Ele brincou, você deve ter sido bem legal para ela abrir mão do G-Wagon. Ele tentou oferecer esperança. Quando Tati se perguntou se o casal poderia se reunir, ele encorajou Wilkes a tentar novamente, perguntando, por que você não vai consertar isso? E dizendo, não há nada além do reparo. Você só tem que querer consertar. A resposta de Larry foi a frase mais honesta que ele disse em anos, mas Wilkes discordou dele. Além do reparo, ele disse, não vou tentar. Além do reparo. Do homem que se reconstruiu a partir de blocos de concreto, do homem que voltou do acolhimento, da pobreza, dos efeitos colaterais de esteroides que devastaram seu corpo, de um bíceps rasgado, de uma volta puxada, de acusações que quase acabaram com sua reputação, o homem que sempre voltou disse que não estava voltando desta vez. A internet reagiu exatamente como a internet faz. Um usuário do X comentou, crescemos separados, mas os depósitos diretos mensais permaneceram leais. Outro escreveu, a parte mais louca é que as pessoas sempre chamam acordos pré-nup de pouco românticos até que o rompimento acontece e de repente todos começam a falar sobre ativos, contas e obrigações. E é essa a parte que dói porque todos viram vindo. Os fãs que o avisaram sobre o acordo pré-nup, os comentaristas que questionaram as motivações de Sheila, os espectadores que assistiram, stream após stream, enquanto as rachaduras se alargavam. Todos disseram que terminaria assim. E Larry, sempre confiante, sempre esperançoso, o menino que construiu pesos a partir de vassouras porque não tinha nada mais, Larry acreditava que o amor poderia ser diferente, que essa única coisa, essa única pessoa, não o deixaria. Ela não ficou, e agora ele tem 31, em TRT para a vida, pagando as contas de uma mulher que disse à internet que não teria namorado ele se ele não fosse rico, lidando com acusações de múltiplos relacionamentos passados que pintam um retrato profundamente perturbado. Seu corpo, uma vez capaz de puxar 930 libras do chão, agora carrega uma década de dano farmacêutico que permanece, em suas próprias palavras, em questão. Mas aqui está a coisa sobre Larry Wilkes. E esta é a parte que a torna trágica em vez de apenas triste. Ele continua. Ele ganhou seu cartão profissional em 2025. Ele ainda está fazendo conteúdo. Ele ainda está transmitindo. Ele ainda está treinando. A criança que levantava blocos de concreto porque não tinha nada não parou de levantar mesmo que o peso que carrega agora não seja o tipo que você pode colocar em um haltere. Se o que vem a seguir é outro retorno ou outro ciclo, outra recaída, outro relacionamento, outra promessa na câmera de que desta vez será diferente é algo apenas Larry Williams pode decidir. Mas a história até agora é uma das histórias mais cruas, expostas e não resolvidas no fitness moderno.
Um homem que conseguiu tudo o que sempre quis e perdeu a maior parte no caminho. E as câmeras ainda estão gravando.